Todos nós gostamos de uma boa história. Toda história tem os seus personagens principais. Você provavelmente conheça esse cidadão aqui atrás de mim, muito conhecido, chamado de Rei, o Rei do Cangaço, o vilão da história. Para alguns, talvez até um herói, mas para a grande maioria, um vilão. Do outro lado da história, nós temos os mocinhos. Para quem é de Mossoró vai conhecer esse espaço aqui atrás, os heróis da resistência. Aqueles que conseguiram combater o bando de Lampião quando chegaram na cidade de Mossoró. São heróis vitoriosos. Mas quero perguntar para você, qual é o seu herói preferido? Qual é o seu super-herói preferido? Podemos pensar no Homem de Ferro, podemos pensar no Capitão América, podemos pensar no Batman. Quero falar com vocês sobre o meu super-herói, aquele que eu prefiro. A sua história é contada principalmente nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas já no livro de Gênesis, no início das Sagradas Escrituras, temos menções a respeito do meu super-herói. Escolhi o texto que Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 14. Esse texto diz que, tendo cravado o escrito de dívida que era contra nós, que era contra mim e era contra você, esse escrito de dívida, ele foi cravado na cruz por Jesus Cristo. O meu super-herói, ele teve a sua vitória não através da ponta de uma espingarda. O meu super-herói, ele não teve a sua vitória declarada em frente a um grande exército. O meu super-herói, ele teve a sua vitória sobre a morte. O texto que Paulo está dizendo em Colossenses capítulo 2, no verso 14, diz que Jesus, ele cravou o nosso escrito de dívida na cruz. Uma dívida que nós tínhamos que nós não conseguíamos pagar. E por termos essa dívida, o que restava para nós era a morte. E Jesus, ele vence a morte. O meu super-herói, ele é o maior da história. Ele venceu na cruz. A cruz, para muitos, pode ser um símbolo de religiosidade. Para muitos, a cruz significa sofrimento. Para muitos, a cruz significa o símbolo de uma religião. Na época de Jesus, a cruz simbolizava vergonha. A cruz simbolizava maldição. O texto no livro de Levítico diz que maldito é aquele que é pendurado no madeiro. O meu super-herói, ele foi pendurado no madeiro. O meu super-herói preferido, ele se entregou na cruz. Ele se fez maldição por mim, por você, por nós, todos nós pecadores. Eu prefiro acreditar e confiar na história de Jesus Cristo, porque ele é um herói completo, ele é um herói perfeito. Ele veio com um objetivo e ele cumpriu esse objetivo. Ele morreu por mim, ele se entregou por mim. Se pegando o meu escrito de dívida, uma promissória que tinha a minha assinatura e eu não poderia pagar, essa promissória ele leva e ele encrava, ele coloca sobre a cruz, ele entrega a sua vida. O meu super-herói, ele entregou a sua própria vida por amor a mim, tirando toda a maldição que estava sobre minha vida e levando sobre a vida dele. Essa história tão conhecida, ela precisa ser tão lembrada. Qual é o seu super-herói? O que Jesus significa para você? Qual o significado da vitória de Cristo na cruz para a sua vida? Na minha vida, ela tem todo o significado. Aquele escrito que eu não poderia pagar, aquela dívida que eu não poderia pagar, foi paga. E hoje eu me alegro porque não tenho mais essa conta. Jesus Cristo pagou. Ele venceu. Ele foi um herói histórico. E há tantos milhares de anos a sua história é contada. Que diferença essa história faz na sua vida? Quero levar você a pensar em Jesus como o seu único e suficiente herói, o seu único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Qual é o seu super-herói favorito?